Olá, professores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre como preencher a nossa avaliação diagnóstica, né? Iniciando o ano, a nossa primeira avaliação, em que todos vocês, professoras e professores, vão ter que preencher os dados, né? As notas dos alunos após a correção, todo o processo em que nós já estamos desenvolvendo aqui no IREC, né? Então vamos lá. Os primeiros passos, né? Todos vocês acredito que já estejam nas salas do Google Classroom, ou seja, todo mundo já pode acessar, né, e ver a avaliação diagnóstica para vocês preencherem, para vocês colocarem os dados, as notas dos alunos e alunas, tá bom? Então vamos lá ver um passo a passo aqui de como nós podemos organizar todas essas informações. Aqui eu estou na turma de língua portuguesa do professor Hildo Lira, né, em que todos vocês estão lá. Basicamente, vocês podem ver de duas formas, né? A primeira delas é acessando aqui essa parte, né, que nós temos da postagem, né, feita por mim ontem, que vocês podem clicar e ser direcionada, ou basicamente irem aqui na parte de cima em atividades, certo? E verem as avaliações, né? No caso, esse tópico aqui, ó, avaliações diagnósticas do IREC. Vocês vão clicar aqui na primeira. Vejam que aqui a gente vai disponibilizar, inclusive, as outras que virão, certo? Então, basicamente, o que vocês vão precisar fazer, né? Clicar aqui nessa primeira. Basicamente, tem dizendo aqui, né, todas as questões e etc. Vocês podem clicar diretamente nesse documento ou simplesmente ver a atividade. Ao ver a atividade, né, tem a mesma coisa que foi postada, né, lá. Percebam, né, que aqui a gente já tem uma espécie de documento em que vocês podem utilizar para a organização, para a plotagem dos dados, né, para colocar os dados das avaliações, certo? O que nós vamos fazer? A gente vai clicar nesse documento, certo? Nos seus trabalhos, todos vocês estarão associados com as contas em que vocês estão no Google Classroom, então não tem perigo, por exemplo, de preencher e ser outra pessoa, né? Sempre vai associar com a sua conta. Percebam que lá em cima você inclusive consegue ver, né, ó, qual é a conta que está sendo logada. Essa aqui é a conta do IREC que nós estamos utilizando aqui neste exemplo, tá ok? Então o que nós vamos fazer? Basicamente nós vamos preencher algumas informações. Vejam que tem até algumas dicas quando você passa por cima, que aqui, ó, tá dizendo, ó, selecione qual a disciplina. Obviamente eu estou na disciplina do professor Hildo, né? Aliás, com o professor Hildo de língua portuguesa, então vou preencher aqui, certo? Colocar o nome da escola, escola XYZ. Facilita até se você estiver utilizando o computador, né? Mas nada impede de que você utilize também o celular para fazer a digitação desses dados, né? Mas inclusive a secretaria, né, nos informou que há a possibilidade deles organizarem, né, uma espécie de espaço para ajudar alguns professores caso tenham alguma dificuldade, né, de acesso e tudo mais. Lembrando, Epson, preciso salvar essas informações e enviar no e-mail? Não, né? Vejam que aqui na parte de cima temos já todas as alterações sendo salvas automaticamente, ou seja, você não precisa se preocupar em relação a estar salvo ou não, certo? Aqui no ano você vai escolher o ano, né? Por exemplo, eu vou escolher aqui segundo ano, por exemplo. A turma, se for única, ou a turma que eu quero, né, corresponder. Por exemplo, vou colocar aqui turma única, né? E professor, colocar o seu nome completo. No caso, meu, Francisco Ebson Gomes Souza. Ok? E basicamente vocês vão ter que preencher algumas informações em relação aos alunos de vocês. Por exemplo, inclusive a secretaria também já disponibilizou a possibilidade de colocar uma lista com todos os alunos, em que vocês podem pegar do próprio sistema de vocês ou até mesmo pegar dessas listas, né, que você vai lá, seleciona todos os seus alunos e copia aqui, né, o nome do aluno correspondente. No caso, por exemplo, Maria, João, o nome completo, né, obviamente. Vale salientar que todas as colunas, né, a primeira coluna pergunta NEE, que basicamente a gente tem aqui uma especificação.
Aluno com necessidades educacionais específicas? Se sim, favor colocar em observações qual a especificidade. Por exemplo, a primeira aluna, sim, aí eu posso colocar em observações aqui ao lado que é uma aluna surda. Um exemplo, certo? E o segundo, por exemplo, não. Então não preciso colocar nenhuma observação em específico, a menos que eu queira observar outro elemento, por exemplo, um fato que ocorreu durante a aplicação da prova, que vocês podem colocar em observações, certo? E basicamente, dentro das questões, né, a gente tem que ir a primeira, segunda, até a 10ª, vocês vão colocar o valor que foi atribuído, né, o valor que o aluno conseguiu. Por exemplo, 1, né, meio, 0,75, um exemplo. Vocês podem ir clicando, né, vejam que tem uma setinha aqui bem pequena, mas também vocês podem simplesmente digitar. Certo? Todas essas informações também são bem rápidas. Eu dou até uma dica para vocês, é que vocês possam fazer utilizando a tecla Tab. A tecla Tab, para quem não sabe, ela fica localizada logo ao lado da tecla Q, né? Que é uma setinha para um lado e para o outro, e vocês podem ir automaticamente indo de uma célula para outra, até esse quadradinho, certo? E basicamente a média vai estar lá prontíssima, né? Você não precisa se preocupar com isso. E assim, quando você termina de preencher todas as informações, você vai somente fechar, né? Vai estar salvo automaticamente. Agora, eu gostaria de dar algumas dicas para vocês em relação à quantidade de alunos. Por exemplo, Epson, eu tenho até 55 alunos, e aqui no modelo foi feito até 40. Uma dica que eu dou para vocês: seleciona aqui uma ou duas linhas, né? Percebam que na parte de baixo a gente tem um quadradinho azul, né? Esse daqui, certo? Em que nós podemos simplesmente clicar e arrastar para a quantidade que nós desejamos. Por exemplo, aqui eu estou arrastando até, sei lá, 55, por exemplo. Opa. Ficou aí até 56, né? Mas vamos arrastar um pouquinho mais aqui. Pronto. Um exemplo. Coloquei aqui até 56. Em que basicamente vão copiar as mesmas informações, né, que a gente tem. Não se preocupem com formatação. O importante é mais os dados que estão sendo colocados aqui, certo? Então, a partir disso, você consegue colocar até a quantidade que você tem de alunos. Uma outra dica que nós queremos dar em relação a turmas multisseriadas é que o professor tenha esse cuidado, né? Um exemplo, o professor X tem turmas do primeiro, segundo e terceiro ano, né? O que deve ser feito? Como vocês podem perceber, a estrutura da planilha é basicamente para preencher por turma. Então, dessa forma, a gente precisa fazer o seguinte: a gente vai criar uma nova guia. Epson, como é que faz isso? Né? Eu não sei, não mexo no Excel, né? Eu não sei mexer no Sheets, né? Que no caso é esse Excel online. O que é que eu devo fazer? Né? A gente vai ver aqui, ó, a possibilidade da gente copiar essa planilha, certo? Em que eu dou até a dica de vocês utilizarem alguns comandos. Para quem está utilizando o computador é mais fácil, né? Vocês vão clicar em qualquer lugar da planilha de vocês e agora a gente vai dar alguns comandos que vocês podem fazer, mas não é obrigado. Principalmente para quem tem turma multisseriada, beleza? Então vocês vão clicar Ctrl, a teclinha A, a última lá do cantinho, né? E a tecla A. Segura o Ctrl e aperta A. Automaticamente toda a planilha vai ser copiada, certo? É agora usar aqueles comandos que a gente já conhece. Ctrl C, né? Que é para copiar, C de copiar. E a gente vai clicar basicamente aqui embaixo, onde tem um maisinho, que é adicionar página, certo? Ao clicar, nós já teremos uma nova página. Não significa que isso aqui é um novo documento.
mas é uma nova página, certo? E, como a gente já copiou, nós iremos colar. E para isso, a gente vai dar um Ctrl V, certo? Quando dá o Ctrl V, você vai, obviamente, alterar do jeito que você deseja, né? Um exemplo, aqui são outros dados, né, de outros alunos. Então, você pode apagar e colocar as informações que sejam pertinentes para aquela realidade. Por exemplo, aqui eu vou colocar do terceiro ano, certo? Da mesma forma, preencha as informações. Percebam que lá embaixo já aparecem duas páginas. A primeira aqui, que nós copiamos, a primeira página, a segunda, e assim sucessivamente. O professor pode copiar e colar quantas vezes ele tiver uma turma multisseriada, certo? Lembrando que os professores, por exemplo, que tem mais de uma turma de língua portuguesa do mesmo turno, da mesma série, por exemplo, do mesmo ano, ele pode fazer esse mesmo processo e colocando aqui na turma, né? Por exemplo, a turma A da escola XYZ, certo? Então, ele basicamente pode fazer essas alterações para que a gente tenha um acesso, né, das situações reais e até mesmo para que a gente possa acompanhar nas outras avaliações diagnósticas, certo? Lembrando que ao fazer isso, né, todas as informações aqui digitadas, percebam que aqui em cima mostra como foi feitas as alterações e essas informações são salvas automaticamente, certo? Então não precisa, por exemplo, compartilhar ou colocar para outra pessoa, por exemplo, né? Aqui, ó, automaticamente os professores vão ter acesso, né, ao que vocês colocaram, certo? Não precisa se preocupar com isso. Basicamente, digitou, salvou, tá tudo salvo aqui, né? Tá tudo salvo automaticamente. Vocês podem fechar, certo? E quando vocês estão aqui, se vocês quiserem até ver de novo, né, ó, podem clicar, ó. Vou clicar. Ó, já tem aqui as informações salvas, certo? Da Maria e do João que a gente preencheu. Então, todas as informações estão salvas, certo? Então, querendo ou não, isso tudo automaticamente, você tendo internet, já fica tudo salvo. Depois, basicamente, o que vocês podem fazer? Entregar. Já digitou? Já está tudo salvo? Não tem certeza se ficou salvo? Clica lá de novo e entrega. Aí vai perguntar, ó, o anexo será enviado, né? Aí sim, eu quero entregar, né? Então, automaticamente, ó, vai aparecer aqui, ó, devolvido, certo? Devolvido no Classroom de vocês. Quando vocês voltam e vão clicar de novo em atividades, por exemplo, aqui quando vocês colocam para ver atividade, né, vocês podem cancelar o envio, mas eu sugiro que caso esteja totalmente correto, vocês enviem, aparece aqui como devolvido e também vocês podem ver que fica cinza, né, ó, ficou cinza. Quando há uma atividade pendente no Google Classroom, ele vai ficar uma cor mais viva, né, que significa que é para você fazer. Quando está cinza, significa que já deu tudo certo, você já entregou, já foi atribuído, e o professor vai conseguir corrigir. Ou seja, todos nós do IREC poderemos ver os resultados, né, que você colocou lá naquela planilha, tá ok? Então, assim, eu sugiro que vocês tentem fazer, né, todas as avaliações, né, já foram limitadas, todos vocês já têm a possibilidade de fazer a correção e também de colocar aqui no Google Classroom. A gente quer facilitar o trabalho de vocês, né, tentando fazer dessa forma, mas se restarem algumas dúvidas, se a gente puder ajudar de alguma outra forma, também ficamos à disposição, tá certo? Então, por favor, entre em contato com os coordenadores de vocês das escolas de Pedra de Fogo, como também entre em contato com a nossa equipe, né, através do e-mail, que a gente tem irec.fpb@gmail.com, que vocês podem sanar dúvidas, perguntar ao grupo de professores, certo? Que nós podemos ajudar no que for necessário, tá bom? Então a gente se fala e, por favor, né, que a gente vá construir assim uma avaliação diagnóstica bacana, uma formação bacana e trazer uma nova
realidade para a educação de Pedras de Fogo, tá certo? Então, vamos nos falando e até lá.